Então, olá a todos, boa tarde. Uh, Isto é o primeiro dos fóruns que vamos organizar dentro deste contexto da preparação de uma candidatura à Junta de Freguesia de Arroios. Estes fóruns servem para discutir coletivamente que tipo de instrumentos conceptuais, teóricos, críticos, que análise é que podemos utilizar no sentido de construir um programa em que o programa não seja apenas um amontoado de boas ideias, mas algo que tente ir um pouco mais longe. Eu preparei este PowerPoint para apresentar e vou tentar fazer aquela coisa que é apresentar uma coisa sem ser ler apenas o PowerPoint, que é um pouco difícil. Então, pronto, o que eu preparei para discutir com vocês hoje chama-se metrópole e autonomia. E começamos logo por discutir, ou seja, porquê este termo metrópole e porquê não cidade? Ou seja, porquê distinguir metrópole de cidade ou porquê tratar enquanto duas coisas diferentes e não apenas sinónimos, não é? Nós, normalmente, a cidade é associada a um espaço de liberdade e cidadania. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, de certa maneira, dentro do imaginário político comum, a cidade está associada a uma série de coisas. Primeiro, com o crescimento das cidades e com o êxodo do campo para a cidade, há uma certa dissolução dos códigos morais, religiosos, sociais e culturais do mundo rural. Ou seja, há uma série de relações sociais que estão um pouco cristalizadas e ancoradas numa tradição que na cidade se dissolvem. E, portanto, a cidade é, de certa maneira, onde há uma conquista da liberdade, tanto à volta de questões de género, passam também pelo acesso das mulheres à força de trabalho e à sua possibilidade de escapar ao controle familiar, como também numa série de questões, enfim, que vão ser culturalmente diferentes de território para território, mas precisamente aquela questão em que um filho herdava as pequenas propriedades e os irmãos mais novos estavam sujeitos a trabalhar para ele. Ou seja, através do acesso à cidade e, consequentemente, o acesso a uma série de trabalhos e de tarefas económicas, há uma possibilidade de fugir desse mundo antigo. A cidade também surge enquanto uma espécie de hub cultural, não é? Onde há uma espécie de cruzamento de pessoas de proveniências diferentes, havendo essa espécie de libertação das formas culturais, há uma maior experimentação e havendo esse permanente fluxo de pessoas a criarem coisas, a cidade também parece ser o sítio onde temos um acesso à cultura que... não só um acesso à cultura que não existe noutros sítios, mas como a cultura ela própria passa a fluir de uma maneira e a arriscar expressões que não arriscaria noutro sítio. A cidade é ainda uma espécie de território idealizado da democracia, não é? Não só nesta questão da polis, a polis grega, enfim, não vou entrar aqui o que era historicamente a polis, mas precisamente a cidade enquanto... Ou seja, o direito à cidadania, diz muitas vezes enquanto o direito à cidade, não só nesse sentido histórico de participação e de encontro, mas também a cidade enquanto o palco dos eventos históricos ligados à esquerda ou à emancipação do movimento operário, desde a Comuna de Paris, às revoluções de 1848, a Revolução Francesa, a Revolução Russa e o Maio de 68. A metrópole, no entanto, tem uma série de outras ideias associadas. Primeiro, a metrópole, enquanto a cidade pode ser uma enorme cidade, mas tem sempre uma extensão digerível, humana, entre aspas, a metrópole parece ser já uma coisa que se estende, ou seja, desmesuradamente. A metrópole é uma coisa que pode ter 10, 15 milhões de habitantes, não tem princípio nem fim, uma pessoa pega no carro, anda 2 horas em Londres, ou em Nova Iorque, ou em São Paulo, em qualquer desses sítios, e está permanentemente em território urbano. Portanto, precisamente aquela ideia de cidade enquanto uma expansão ilimitada de possibilidades acaba por morrer. Porquê? Porque, na verdade, à medida que a cidade se estende, ela deixa de ter centro para se multiplicar em 1001 pequenos centros, que são, de certa maneira, todos iguais. E há precisamente essas cidades, tipo Londres, ou Los Angeles, ou não sei o quê, que são feitas de muito pequenas cidades, ou de pequenos bairros. Todos têm o seu cinema, o seu teatro,
a sua rua comercial e acabam por ser todos relativamente iguais. Na verdade, a metrópole é uma espécie de descaracterização da cidade, não é? Associado também a pouca qualidade de vida, transportes caros, demorados, construção pequena de pouca qualidade, espaços públicos diminutos e artificiais, homogeneização da arquitetura do comércio, etc. A metrópole também está associada a um tipo muito específico de solidão, onde precisamente por haver essa atomização e extensão total, se torna mais difícil conhecer pessoas, não é? Enquanto na cidade, e pronto, e aqueles, todos temos mais ou menos a experiência aqui em Arroz, basta sair à rua para nos cruzarmos com pessoas que conhecemos, ou pelo menos conhecemos de vista, e mesmo na cidade de Lisboa isso acontece. Outras cidades é possível uma pessoa conhecer 200 pessoas em Londres e passar o dia a andar de um lado para o outro, ou passar o ano e nunca se cruzar com ninguém na rua, e precisamente esses tipos de sociabilidade que acontecem nos cantos, nas praças, não sei o que, desaparecerem totalmente. Uma sensação de invisibilidade muito grande também, não é? E pronto, e a metrópole surge também associada a pobreza e precariedade, ou seja, a multiplicação de uma série de empregos cada vez mais precários, que só ocupam tarefas cada vez menores e cada vez mais acessórias a todo o processo de produção, a multiplicação de pessoas que trabalham em entregas ou na restauração, ou agora menos, mas toda a gente trabalhava a receber turistas e a fazer camas nos Airbnb. São precisamente o tipo de emprego que mais se multiplica na cidade, na metrópole. Por outro lado, também esta questão de estratificação e segregação, muito presente tipo, em Lisboa também, mas noutras também, de haver bairros onde populações racializadas ou populações excluídas ou populações mais pobres são, de certa maneira, segregadas, e toda a estrutura metropolitana está organizada mesmo para gerir essa segregação. Como exemplo, há uma cidade, de certa maneira, dentro da área metropolitana de Nova Iorque, já no estado de New Jersey, que é Newark, precisamente tem uma comunidade portuguesa muito grande, onde é fisicamente impossível ir de um ponto da cidade até vários outros. Ou seja, só é possível ir de carro porque a cidade está toda cruzada por vias rápidas. Isso não foi, por acaso, precisamente uma tentativa de segregar as populações racializadas de outras. Ou seja, dito deste modo, a cidade seria algo bom, de esquerda, precisamente há esta expressão do direito à cidade, e a metrópole seria algo mau, não é? Ou seja, tratar-se-ia, uma discussão política destas coisas, tratar-se-ia de criar cidade contra a metrópole ou algo assim. Na verdade, a relação entre as duas é bastante mais complexa. Ou seja, podemos falar que, de certa maneira, há marcos históricos que distinguem as cidades das metrópoles, não é? E que a metrópole, de certa maneira, é um fenómeno que surge, enfim, e estão aqui urbanistas, podem corrigir-me, é um pouco consenso comum, mas é algo que surge com a grande expansão industrial do século XX, mais particularmente do pós-guerra, mas na verdade há sempre uma dialética entre estas duas, porque a cidade, de certa maneira, é sempre, desde logo, um mecanismo capitalista. Ou seja, não quer dizer que as cidades sejam inerentemente capitalistas, mas quer dizer que a construção das cidades, ou a expansão das cidades, acaba por surgir associada a uma expansão do capitalismo, da burguesia. Pronto, basta ver que a associação entre o termo burgo e burguesia, não é? Afirmar que a cidade está associada ao capitalismo significa, no entanto, discutir, um pequeno à parte, significa discutir capitalismo de um modo diferente. Não quer dizer que a cidade seja necessariamente ou apenas ou só o território dos patrões, dos proprietários, dos políticos, isso tudo, mas precisamente como toda uma série de atores, incluindo o movimento operário, incluindo a esquerda, incluindo a social-democracia, isso tudo, construíram algo em conjunto, que é precisamente a metrópole, enquanto grande máquina de gerir, de produzir e de gerir as relações de produção e os antagonismos que surgem dessas relações de produção. Metrópole é isso. Metrópole não é nem de esquerda nem de direita, foi construída tanto pelo neoliberalismo como pela social-democracia. Há metrópoles soviéticas, há metrópoles nos países do Norte, há metrópoles nos países subdesenvolvidos, há metrópoles capitalistas. E precisamente metrópole, ainda outro detalhe, enquanto expansão da fábrica
ou enquanto expansão da lógica produtiva da fábrica e da fábrica enquanto modo de organização a todos os campos da vida e todos os campos, não só da vida no sentido da minha vida existencial, mas da minha vida prática, não é? A metrópole é, de certa maneira, o ritmo da produtividade que é criado nas grandes fábricas, a, de certa maneira, invadir todos os outros territórios. Da escola, da saúde, do divertimento, do lazer, do ócio. E, consequentemente, a metrópole torna-se uma espécie de máquina gigantesca que nos faz viver de certo modo, cria um certo tipo de subjetividade, que nos faz pensar, agir de certo modo. Alguns exemplos, todos assim um bocado apanhados à balda, mas coisas que me foram aparecendo assim ao longo dos últimos tempos e que eu pensei que era assim, que eram interessantes incluir aqui. A luta independentista na Malásia contra o colonialismo inglês tem uma coisa bastante interessante, que é, ao contrário de outros países, como as lutas nas ex-colónias portuguesas ou uma série de lutas anticoloniais no Vietnã ou nessas coisas todas, o modo que os ingleses, e isto aparece em todos os manuais de contra-insurgência, todos os manuais que têm a CIA e todos os exércitos do mundo para lidar com insurreições, aparece este exemplo, em que há uma guerrilha difusa, não é? Como aparece nesses países todos, há uma resposta do Estado do Reino Unido que passa por uma resposta militar, mas eles, para ganharem isto, eles perceberam que nós vamos perder esta colónia, eventualmente, e então vamos tentar organizar as coisas para lhes conceder a independência, mas não conceder a independência aos movimentos socialistas, comunistas, associados ao terceiro mundismo. O que é que nós vamos fazer? Vamos pegar no máximo de pessoas que conseguirmos, aqui fala-se de 500 milhões de pessoas, que eram cerca de 1/10 da população, e vamos transferi-las para aldeias construídas por nós. Tenho aqui precisamente, estão a ver ali, a construção da aldeia que precisamente surge, ou cria precisamente esse espécie de gridlock estrutural das cidades modernas, não é? O objetivo era impedir que os guerrilheiros pudessem dissolver na população, pronto, essa coisa básica da guerrilha em que o Vietcong era indistinguível dos vietnamitas, etc. Mas não só isso, ou seja, dissolver os laços comunitários que estavam, ou seja, de certa maneira, eram que acabavam por dar asa a uma tentação, a uma tendência independentista. A independência foi negociada e concedida em 1957. As pessoas que foram realojadas aqui, muitas delas ficaram proprietárias das casas e dos territórios, por cima, e portanto ficaram relativamente contentes, não é? E pronto, e foi uma independência negociada. O que é interessante aqui é precisamente isso, tipo, precisamente esta coisa de inserirem as pessoas dentro desse território estipulado, organizado, e oferecendo-lhes uma possibilidade de uma pequena propriedade, muito diminuída. Estas pessoas não ficaram ricas, mas de certa maneira tornaram-se proprietárias, ascenderam. Nem sequer se trata de ascenderem socialmente, foram introduzidas num regime de relações sociais diferentes, acaba por funcionar enquanto medida contra-revolucionária. Londres, ou seja, falei disto há um bocado. Londres, houve um grande incêndio em 1666. De certa maneira, quando a cidade foi reconstruída, houve uma série de novas planificações urbanas que criaram esta série de pequenos bairros, pequenos hamlets, como eles se chamam, em que tem uma rua comercial e todas as ruas à volta são residenciais. Isto faz com que Londres, hoje em dia, uma pessoa sai do metro num sítio, entras no metro num sítio, sais onde quer que seja, e é tudo virtualmente indistinguível. Ou seja, as ruas são iguais, as lojas são iguais. Ou seja, a cidade, tendo 3 milhões de pessoas e sendo toda extensa, é impossível. Ou seja, é toda igual, não é? Ou seja, toda esta ideia da cidade, enquanto fervilhar de aventuras e não sei o quê, é uma tanga. Este exemplo é mais conhecido, não vou entrar muito também. Às tantas, um rei, que eu esqueci de ver quem é que era, mas que o Bruno certamente saberá um pouco mais, decide arrasar com uma série de ruas e quarteirões e bairros do centro de Paris e construir esta organização com estas ruas largas. Estas ruas largas todas o que permitiam é que, perante as insurreições que ingressavam em Paris naquele tempo e que tinham acontecido 12 anos antes,
em 1848, estas vias permitiam um acesso rápido, enfim, permitiam à Guarda Nacional reprimir tudo rapidamente. Por enfim, um exemplo um pouco mais longo e caro, mas interessante. Turim, em Itália, era um pouco o palco do milagre italiano, ou seja, da recuperação económica italiana no pós-guerra. E era a maior fábrica automóvel de Itália. Como era a maior fábrica de Itália, há uma migração das zonas agrícolas do sul enorme para o norte, de gente que vai para lá viver e que ainda tem muito presente a memória das relações sociais que tinha no campo, e que é atirada para esta fábrica enorme que depois se estende para toda a cidade. Mirafiori, como se chamava esta fábrica, era o principal agente económico da cidade, o que quer dizer que todos os outros elementos económicos da cidade, desde pequenas empresas que faziam peças até os restaurantes, os mercados, as papelarias, tudo isso estava, de certa maneira, dependente da Fiat e da Mirafiori. Ou seja, desta ideia da cidade enquanto um ecossistema económico feito de pequenas iniciativas, de um mercado humano que se balanceia, que um vende o peixe e o outro faz o queijo, acaba por aparecer esta cidade enquanto extensão da infraestrutura dos mega aparatos produtivos. Há uma coisa interessante aqui, que vamos voltar depois, é que precisamente há um sujeito que se cria na metrópole aqui, que nesta altura ainda é um sujeito extremamente antagonista, que depois será relativamente pacificado, mas é precisamente esse sujeito metropolitano, desenraizamento total, ou seja, não há aquela coisa de certa maneira nós estamos habituados, aqui em Lisboa pelo menos, noutros sítios será diferente, a ver de certa maneira as classes populares enquanto ligadas aos bairros históricos, ligadas a uma história do bairro. Aqui não, ou seja, foram construídos prédios enormes, onde eram depositadas ali milhares de pessoas que tinham acabado de chegar num sítio rural. A única coisa que tinham para fazer, algumas tinham passado a ganhar um salário pela primeira vez na vida, mas de facto não havia muito para fazer com esse salário que não o acesso a produtos de consumo relativamente baratos e imediatos. Não esqueça que a Itália tinha tido essa presença norte-americana no pós-guerra e, portanto, havia muito uma cultura americana da música, cultura pop, etc. E, ao mesmo tempo, todas as instituições do movimento operário, partidos e sindicatos, estavam mais ligadas à defesa de um operário clássico, que era um operário bastante mais especializado e formado, que era capaz, em vez de serem 200 gajos a construir um carro, eram 5 e um sabia fazer uma coisa toda, o motor inteiro. Agora cada um apertava uma porca e, portanto, havia uma relação diferente com o trabalho. E os sindicatos também sentiam alguma estranheza perante este novo sujeito, o que é que ele queria, já não sentia orgulho no que fazia, etc. Ou seja, precisamente, a metrópole acaba por conjugar dois aspectos diferentes daquilo que é o capitalismo. E que há uma discussão enorme sobre se o capitalismo é mais um sistema de exploração económica ou de opressão política. De certa maneira, a metrópole conjuga as duas coisas. A metrópole está organizada de acordo com uma necessidade de maximização dos lucros, diminuição e racionalização dos custos. As cidades têm de ser eficazes, desenhadas com os fluxos de mercadoria, adaptáveis aos fluxos de pessoas e da força de trabalho. A gestão de como se trabalha estende-se à gestão de como se vive fora do trabalho. Por outro lado, a cidade também tem de gerir um antagonismo inerente às relações sociais que são desenhadas dela. Ou seja, tem igualmente de estar organizada de modo a permitir o controle e a repressão de excessos, desvios e resistências, não apenas tendo ruas largas para onde a polícia possa avançar, mas precisamente tendo uma série de mecanismos que dissolvam as relações de cumplicidade, companheirismo e afinidade que as pessoas possam desenvolver nos seus cantos e recantos e esquinas, não é? Portanto, ou seja, apesar de podermos dizer uma distinção histórica, política, etc., entre cidade e metrópole, há um processo histórico, há um processo contemporâneo em que precisamente esta ideia de cidade que nós temos enquanto direito à cidade, enquanto uma coisa boa, é recuperada e planificada para dentro da metrópole, precisamente enquanto meio de controle social. Ou seja, tudo aquilo que nós podemos apreciar enquanto bom na cidade
foi, de certa maneira, tornado não só tornado uma mercadoria no sentido de nos ser vendido, mas tornado também um instrumento de pacificação da organização, não é? De certa maneira, a metrópole hoje tenta criar ilhas de cidade dentro de si, de modo mais artificial ou mais sofisticado. Não precisa delas. Exemplos. Gentrificação, toda a gente conhece, sabe o que é a gentrificação. Tem aqui um meme, não sei o quê, já falámos dessas coisas todas. Esta ideia de uma subjetividade metropolitana que já não é, vá lá, o operário antagonista, mas é precisamente esta transformação das culturas urbanas em mercadoria, um sujeito que se consome a si próprio enquanto mercadoria, não é? Esta questão do Ibsen, enquanto tem uma série de práticas culturais que depois olha para elas ironicamente, mas também enquanto marca. A atomização total temos todos de tirar uma foto a seguir ao lado dos Ibsen. Sistematização total da vida privada, no sentido em que, precisamente com a atomização total, começa a ser necessário apps e coisas assim para coisa, e de certa maneira um capitalismo woke, em que uma série de preocupações à volta de desigualdades e privilégios são integradas dentro enfim, dos fluxos de capital e do exercício do poder, etc. E pronto, de certa maneira, a gestão da esquerda que faz disto tudo, transformar os antagonismos metropolitanos em instituições de mediação, ou seja, reduzir todas estas questões precisamente a um direito, não é? Ou seja, sendo que um direito tem de ser sempre autorizado, não é? A questão do direito é mais ou menos esta. Um direito tem de ser... Podes conquistar um direito, mas conquistas um direito quando ele é autorizado pelo poder, e criar ilhas de qualidade de vida dentro da metrópole, as hortas, as bicicletas, ou seja, não quer dizer que estas cenas não sejam fixes, mas elas próprias em si não são, enfim, não equivalem a nada. O que é o não é a resposta a isto, mas de certa maneira aquilo que é o calcanhar daqueles disto tudo? Há uma história, voltando a esta questão de Turim, há uma história de Turim que me parece bastante emblemática, que tem a ver com, precisamente eu disse-vos há um bocado que o tecido, havia a Mirafiori gigantesca e há um tecido empresarial ao lado que emprega muita gente e tudo o que faz são peças e pequenos serviços para a Mirafiori. Os operários dessas todas microempresas, muitas delas, como não tinham sequer sindicatos, era trabalho sem direitos, sem garantias, muitas vezes trabalho perigoso, mesmo havia sempre uma série de mortes e pessoas que se feriam, acabam por organizar uma greve. E os operários da Mirafiori, ao início, não participam nessa greve, e, portanto, no primeiro dia da greve há uma tensão enorme entre os operários da Mirafiori, estão a apanhar os elétricos para ir para a fábrica, estão nos bairros, subúrbios, Turim para ir para a fábrica, e os outros estão lá, de certa maneira, a insultá-los, a chamá-los de fura-greves, a atirar-lhes com pão e moedas, chamarem-lhes ovelhas, isso tudo. Quando eles voltam à noite para casa, toda a gente, nos bares e nos cafés das esquinas de todos esses bairros, que era o único sítio para ir, não é? Não havia praças bonitas, não havia cinemas, não havia teatros, as pessoas iam para o bar beber copos, também, obviamente, uma população muito masculina, de terem estado todos lá a discutir horas a fio. No dia seguinte a greve foi transportada para dentro da Mirafiori. E isto foi a maior greve dentro da Mirafiori nessa década. Ou seja, depois começam a haver, é o kickstart, uma série de greves que começam precisamente nos anos 70. Mas, o que é que isto quer dizer? Quer dizer, de certa maneira, esta greve são greves selvagens contra os sindicatos. Ou seja, os sindicatos eram contra estas greves. O que é que acontece? De certa maneira, o lugar de consciencialização que antes ocorria nos partidos políticos, ou nos sindicatos, não é? Eram eles que iam para a porta da fábrica a dizer aos operários, vocês têm que fazer greve, acaba por acontecer informalmente nestes interstícios da metrópole. Ou seja, é nos conhecimentos informais, nas cumplicidades que ocorrem, isso mesmo, a palavra certa é que nos interstícios, nos sítios onde eles não estão à espera, de certa maneira surge aquilo que o Alpati, que é a pessoa que descreve esta coisa, descreve enquanto uma espécie de partido invisível. Não é invisível no sentido de ser secreto ou clandestino, mas invisível de não ser apreensível. Ou seja, não é apreensível pelas instituições, não é? E, de certa maneira, o que é essa ideia do partido invisível, e podemos não utilizar esta expressão, ela é muito localizada e depois está muito associada a outras coisas, mas temos que pensar um bocado, ou seja, formas de solidariedade
e cumplicidade pré-políticas, e aqui pré-políticas quer dizer que não, precisamente não se expressam enquanto um sindicato, ou um partido, ou participação, é que existem à nossa volta. E pronto, e pegar nisto de certa maneira enquanto maneira de análise, não é? Se a cidade barra metrópole é de facto a forma contemporânea de um exercício do poder capitalista, então a metrópole é precisamente o que se opõe, é o dispositivo, o aparato, a forma de governo que se opõe a todos estes micropartidos invisíveis, de certa maneira existem um pouco por todo lado, mesmo que não tenham consciência de si enquanto tal, mesmo que não tenham consciência do seu antagonismo, no seu lugar no sistema, de modo como não participam ou não participam nestas coisas, não é? De certa maneira, a metrópole está permanentemente em risco de ser dissolvida pela emergência de formas de cumplicidade, de aliança, de fidelidade, que conseguem ser mais fortes do que ela, não é? Isto acontece muitas vezes. Olha, um outro exemplo que me lembrei agora, quando são aplicadas as medidas de confinamento em Nápoles e há motins dos pequenos comerciantes, não é? Talvez tenham ou não a mão do crime organizado, isso é um pouco diferente. Ou seja, a questão aqui não é que todos estes partidos invisíveis são necessariamente pessoas com as ideias que nós mais gostamos, com uma consciência revolucionária. Isso tudo quer dizer que, de facto, é aí que há uma potencialidade de desfazer da metrópole, não é? Ou seja, e a autonomia aqui neste contexto de metrópole e autonomia significa isto. De que modo é que a gente pode pensar de instrumentos, de meios, fazer com que estes partidos invisíveis possam organizar de outro modo e conquistar o poder. É isto. Uma coisa, um último detalhe que baralha um pouco esta ideia, e creio que o Bruno nos vai falar um pouco disto. Não sei, ou seja, sei sobre isto para falar 5 minutos, não sei para falar muito mais, não é? Precisamente, o crescimento da metrópole, e de certa maneira com a metrópole a tornar-se, ou seja, ao longo do século XX, de facto, ou seja, a relação entre população urbanizada e população fora dos grandes centros urbanos torna-se, pronto, ou seja, a população urbana explode, não é? E de certa maneira, ao explodir, e com as crises económicas sucessivas desde 1963, mas sobretudo através de 2008, de facto as cidades tornam-se dos últimos sítios onde ainda há emprego, onde há um modo de sobrevivência, não é? Isto acaba por criar uma espécie de muro invisível entre a metrópole e o que está fora da metrópole, que às vezes nem é bem, ou seja, o que está fora da metrópole às tantas já nem sequer é aquilo que nós pensar da pequena aldeia ou da pequena vila, que tem uma economia um pouco mais, mais modesta, mas de certa maneira sustentável, não. Ou seja, é um território devastado pelo capitalismo do mesmo modo, mas sem as oportunidades, não é? E, portanto, a metrópole acaba por ocorrer um pouco enquanto fronteira. E, precisamente, a emergência da metrópole enquanto fronteira é visível aonde? Numa série de revoltas que aconteceram nos últimos anos à volta de questões de mobilidade e de periferia. A mais conhecida será precisamente esta dos Gilets jaunes, não é? Que tem 3 detalhes muito interessantes. Primeiro, começa com o aumento do preço da gasolina, que para quem vive fora de uma cidade e de facto tens de deixar os putos à escola a 30 km e ir ao supermercado que fica a 40 e não sei o quê, e pronto, já não há muito tempo para começar, é um peso enorme, não é? Tem a ver com essa questão da ocupação das rotundas, que é um bocado essa terra de ninguém das zonas periféricas, não é? E tem a ver com essa ideia de uma espécie de proletariado excluído das metrópoles, excluído de todos de certa maneira, ou seja, de certa maneira todas as formas de status quo social hoje em dia são eminentemente metropolitanas, não é? Ou seja, vemos toda a gente que é famosa e tem caixa social hoje em dia, do Jay-Z ou da Beyoncé, a qualquer pessoa, são figuras mesmo totalmente urbanas, metropolitanas, etc, não é? Ou seja, portanto, quem está fora deste esquema, de facto, o caixa social é baixíssimo, e de certa maneira esta gente toda a entrar por Paris e por Bordeaux adentro e a partir o Arco do Triunfo todo e Bordeaux, supostamente Bordeaux é a cidade mais hipster do mundo, mais bohemian, bourgeois, e pronto, ou seja, essa raiva total contra aquilo que é uma cultura urbana. México também, voltas dentro do preço da gasolina. Estados Unidos, então, esta distinção entre as costas, que são as duas quase uma extensão metropolitana
gigantesca e o interior rural é ainda maior. Pronto, programa. Precisamente, ou seja, o que eu acho que é interessante nisto para pensarmos um programa para uma junta de freguesia. Que solidariedades e cumplicidades existem em Arroios, como podem crescer, tornar-se mais fortes, assumir rupturas e construir infraestruturas para estas solidariedades e cumplicidades, como podem os meios da junta de freguesia de Arroios ser colocados ao seu dispor, como pode o seu crescimento afirmar-se num contexto mais vasto da metrópole, como poderão funcionar enquanto ruptura e não enquanto ilhas. E isto parece-me ideal, porque, ou seja, é bastante fácil nós criarmos, bastante fácil, salvo seja, mas nós conseguimos imaginar como é que nós criamos aqui um Arroios bastante agradável, bastante mais agradável para todos nós que vivemos aqui, ou aqui perto, ou que frequentamos esse sítio, não é? E passa precisamente por uma série de coisas que, mais mercados biológicos e baratos, mais jardins, mais hortas, mais bicicletas, mais uma série de coisas, mais instâncias colaborativas, mas é muito fácil isso tornar-se uma espécie de espaço de recreio de uma classe média urbana, não é? Bom, isto não ficou aqui. A outra coisa que tinha aqui é precisamente destituir esta ideia de metrópole enquanto fronteira e acabar por, de certa maneira, desativar a separação entre campo-cidade e metrópole-periferia. E isto está aqui um bocado atrapalhão, mas isto lembra-me de uma coisa que havia numa exposição que teve no CCB há uns tempos, em que havia um arquiteto que apresentava os 4 cenários futuros de integração entre cidade e entre arquitetura e ecologia. E aqui vemos assim o pior cenário, portanto é assim uma intensificação precisamente da metrópole e uma espécie de colonização produtivista de tudo o que não é metrópole, não é? Mesmo que tenha aqui edifícios muito bonitos e verdes e não sei o quê. O outro seria, vá lá, um grau diferente da coisa, mas ainda bastante capitalista. O outro já tenderia a infiltração das práticas agriculturas e horticulturas a infiltrar para a cidade. E o último, que é aquele que nos interessa mais, presumo eu, que se chama secessão, novas formas de comunas self-reliant, autossustentáveis, cortam com a metrópole. Isto é a aproximação mais radical com aqueles que questionam a hegemonia da metrópoles, abandonar a cidade à procura de autonomia. Esta nebulosa de iniciativas pode ser associada a uma série de movimentos emancipatórios e a um enraizamento comunitário, como as ZADs e as comunas voluntárias, etc. Isto é de um tipo chamado Sébastien Marot, que encontra várias coisas dele online. Ou seja, precisamente, para lá desta coisa de procurar os pequenos partidos invisíveis e não sei o quê, há um pouco esta questão de como é que nós podemos não tornar Arroios mais verde, mas fazer de certa maneira com que haja aquilo que é, pronto, e é problemático se calhar nestes tempos, mas aquilo que é de certa uma espécie de natureza em ebulição selvagem, ou um devir em ebulição selvagem, pode de certa maneira destituir a metrópole e essa hegemonia urbana. É isto. E agora vai falar o Bruno e depois vamos falar um bocado, ficar aberto para perguntas disso.